Super bomba contra Michele Bolsonaro. Ela vai ser indiciada pela Polícia Federal, porque o inquérito das joias envolve apropriação indevida de patrimônio público. Não somente joias, mas aquele caso de rachadinha em Caixa 2 que envolve Michele Bolsonaro. Aquele revelado pelo Mauro Cid que Bolsonaro sempre demonstrou incômodo. E agora eu quero saber como vai ficar a relação de Michele e Bolsonaro depois desse escândalo todo, depois dessa investigação. Porque aparentemente esse casamento dos dois é um casamento de fachada. E eu quero saber mais ainda se Cid delatou Michele na delação premiada, porque as provas são tão robustas que não tem como Michele escapar do indiciamento. Eu acho que Cid vai delatar. Na sua opinião, como vai ficar a relação de Michele e de Bolsonaro? Esse casamento é um casamento de fachada? Cid já delatou Michele? Vai delatar? O que você acha de Michele investigada? Você curtiu? Eu sei que sim. Então deixa o like e se inscreva no canal. Quem trouxe essa informação quentíssima para nós foi a Juliana Dalpiva, que agora está escrevendo para o ILC. Ou ICL, enfim, Juliana Dalpiva, que era do UOL. Então ela é uma jornalista, uma colunista política que tem bastante credibilidade e muito acesso nos bastidores. A Juliana Dalpiva falou que o inquérito que envolve as joias, ou melhor, a apropriação indevida de recursos públicos ou de patrimônio público feito pelo Bolsonaro, está com um fim próximo. E as provas que a Polícia Federal tem são tão robustas, mas tão robustas, que Michele não escapará de um indiciamento. Então Michele vai ter um indiciamento quando todo esse inquérito terminar. Porque esse inquérito não está incluindo somente o inquérito das joias, porque é um inquérito de apropriação indevida de patrimônio público. Você tem incluso o inquérito das joias e o inquérito das rachadinhas de Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada, que foi revelado pelas quebras de sigilo do celular do Mauro Cid e depois ficou completamente escancarado com os áudios que foram divulgados. Então Michele não vai escapar. Esse inquérito que vai ser finalizado nos próximos dias, segundo informação da Juliana Dalpiva. O inquérito das joias era para ter terminado no final de maio, mas claro, nós já estamos no início de junho. E por que o inquérito ainda não terminou? Porque as provas que foram obtidas dos Estados Unidos foram muito grandes, essa parceria da Polícia Federal com o FBI. Então havia necessidade de investigar ainda mais. Só que é claro que precisa ser encerrado o quanto antes esse inquérito, assim como todos os outros inquéritos que envolvem Bolsonaro. Quanto mais esses inquéritos ficarem abertos, mais enfraquecidos eles ficam. Então é urgente, é mistério que esses inquéritos sejam encerrados o quanto antes para que haja um esclarecimento à população e evite assim a sensação ou a percepção que Bolsonaro está sendo perseguido político. Porque esse inquérito das rachadinhas de Michele Bolsonaro, ou essa investigação, ou pelo menos essa suspeita, já acontece lá desde 2022. Já tem aí quase 2 anos e isso não foi encerrado. A Controladoria Geral da União abriu uma investigação contra Michele Bolsonaro para saber esses desvios de recursos públicos, porque havia uma companhia, a Cedro do Líbano, que tinha contratos com o Instituto Federal do Tocantins, com a Codevasf e com a Universidade Federal do Espírito Santo. Os repasses dessa companhia Cedro Líbano eram feitos para um militar, esse militar fazia os repasses para o Mauro Cid e o Cid usava esse recurso para pagar boletos de uma amiga de Michele que Michele usava o cartão. Além de despesas com assistência médica para familiares de Michele, despesas educacionais com pagamento de mensalidade de faculdade, era um rolo só essa história. Um rolo só. E o Cid falava que como que funcionava? As assessoras de Michele solicitavam a liberação do recurso para o Mauro Cid. O Mauro Cid autorizava, elas iam até o local, ao Planalto, o Mauro Cid liberava em envelopes. E elas relatam que elas tocavam no envelope e sentiam que havia notas, espécie, grana em espécie. E a Michele, ela usava, sabe-se lá por quê, o cartão de crédito de uma amiga e depois Michele pagava os boletos desse cartão e outros custos mais. O Bolsonaro, segundo os áudios do Mauro Cid e informação do Rodrigo Rangel, que era colunista do Metrópolis, o Bolsonaro ele ficava muito incomodado com isso. Primeiro que ele ficava incomodado com Michele pedindo dinheiro para ele toda hora. E depois ele ficava incomodado de ter que ficar pagando custos de familiares de Michele, como a tia, como afilhados, parentes de Michele Bolsonaro. E eu quero saber como que vai ficar a relação dos dois agora.
Porque vai estourar esse inquérito. E Michele e o próprio Bolsonaro, parece que eles estão distantes, né? Não são mais um casal. E já faz um tempo isso. Porque assim, quando você está casado com alguém, você convive com aquela pessoa, certo? Certo. Você aparece junto, você passa tempo, vocês moram juntos. O Bolsonaro, ele se apresenta como esposo de Michele, o marido de Michele, e Michele se apresenta como esposa, cônjuge ou marida de Bolsonaro. Só que ela vai nos eventos do PL Mulher e o Bolsonaro não tá junto. O Bolsonaro vai nos eventos de arrecadação de donativos pro Rio Grande do Sul, Michele não tá junto. Eles passam o fim de ano separados. Nada mais eles fazem juntos. Bolsonaro interno, Michele não fica com ele. Michele interna, Bolsonaro não fica com ela. Isso é muito estranho. Na minha opinião, esse casal não existe mais. É um casamento de fachada e eles já estão separados. Eu quero saber como vai acontecer agora, quando ela começar a ser pressionada pela justiça. Como vai ficar esse relacionamento. E o mais interessante de tudo é o seguinte. Esse caso, essa apuração, esse inquérito só vai ser aberto por conta de provas que foram obtidas na delação e nos celulares do Mauro Cid. Provas essas que foram pedidas para serem descartadas pela Lindor Araújo, que era vice-PGR, vice-procuradora-geral da República. Ela pediu para que as provas fossem descartadas e para que o inquérito fosse arquivado. Então, essa investigação só está ocorrendo porque não foi acatado o pedido de Lindor Araújo, o pedido da PGR. E segundo Juliana Dalpiva, ex-UOL, agora ICL e LC, enfim, a investigação só está sendo possível graças a esses dados obtidos pelos celulares do Mauro Cid, que Lindora pediu para descartar, o que é muito estranho. E eu quero ver o que vai acontecer agora com esse inquérito, porque Michele Bolsonaro deu uma desculpa super esfarrapada. Ela falou que ela tinha que usar o cartão de crédito da amiga, porque ela não tinha cartão, e ela era uma pessoa que antes de conhecer Bolsonaro tinha problemas financeiros. E o Bolsonaro falou que ela usava para comprar absorvente, blusinha pra filha, por que ela não pode usar o cartão de crédito dela para comprar essas coisas? E ela tinha dificuldade financeira, beleza, mas ela casou com o Bolsonaro em 2007! 2007! Ah, o Bolsonaro é pão duro, é mão de vaca. Faça-me um favor, que desculpe sua rapada. O limite era baixo. Pedisse pra aumentar o limite. O Bolsonaro era pão duro e mão de vaca. Ah, tá bom, mas o Bolsonaro é pão duro e mão de vaca. Então por que ele liberava o recurso pra pagar a conta da amiga da Michele? Qual a diferença dela pagar com o cartão dela? Qual a diferença do Bolsonaro aumentar o limite do cartão da Michele, sendo que ele liberava recurso pra pagar o cartão da amiga? Desculpa esfarrapado, isso não cola, ninguém é bobo. Porque Michele sabia que era irregular, o Aguirre Talento do UOL mostrou. Os áudios das assessoras de Michele, ela falava pro Mauro Cid, isso tá me incomodando. E Cid falava, isso é a rachadinha do Fabrício Queiroz. E ele falava, convenha só a Michele, nós já falamos pra ela, Cid. E ela não quer ter um cartão próprio. Então Michele sabia de tudo, não adianta ela ficar falando que ela desconhecia, que ela foi pega de surpresa, foi pega desprevenida, porque as provas mostram. Os áudios das assessoras estão aí para mostrar que Michele Bolsonaro sabia das irregularidades e mesmo assim continuava. O Cid externalizou o incômodo dele, o Cid falou pra todo mundo, falou pro Bolsonaro, falou pra Michele, falou pra todo mundo e mesmo assim o esquema continuava. Sabe o que vai acontecer? A delação do Mauro Cid. Tocou o telefone. O jeito de deixar tudo isso claro é como a delação do Mauro Cid. Já que ele está sendo investigado no inquérito das joias, e esse caso da rachadinha e do caixa 2 de Michele Bolsonaro também faz parte do inquérito das joias, que será proposta uma delação. Ou já rolou essa delação. Por que não? Ué, se é um inquérito só, se está apurando isso, talvez Mauro Cid até já tenha delatado Michele. E nós não estamos sabendo. Nos próximos dias nós vamos saber. Mas ela ficou criticando o Cid, porque ele faz parte disso. Ele era o articulador, ele era o Queiroz da vez. Ele vai se lascar? Eu acho que ele vai delatar a Michele.